quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhas, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Que estás nos céus, na tua presença estamos reunidos para te adorar. Obrigado pelos teus filhos que o Espírito Santo trouxe até aqui, e obrigado pela revelação da tua palavra e do Espírito de profecia, para entendermos a tua verdade para o nosso tempo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, fala ao nosso coração através da tua palavra, responde os anseios do coração do teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Então, queridos, hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 16. São 20 capítulos, hoje já estamos no capítulo 16. Então, vamos ter mais 4 capítulos pela frente. O capítulo 16 fala sobre o fim do tempo da graça. Esse é um tema que me agrada muito e que eu tenho pregado muito sobre esse tempo. O tempo do fim da graça. Nós entendemos que ninguém sabe o dia e nem a hora em que a porta da graça vai se fechar, da mesma forma como não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. E aqui diz, o primeiro parágrafo: Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo da graça. Deus não revelou o dia e a hora. Não sabemos. As coisas reveladas aceitaremos para nós e os nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Então, queridos, nós podemos cruzar os braços em cima de um texto como este, dizendo: não dá para saber, então não vamos estudar. Não, nós não sabemos o dia e a hora, não podemos marcar data para o fim do tempo de graça, ou para a volta de Jesus. Mas assim como nós podemos entender o tempo da volta de Jesus, conhecer o tempo pelos sinais dos tempos, também podemos entender pelos sinais do tempo se a porta da graça está próxima ou está distante o fechamento dela. Mas não sabemos nada de datas. Ainda nesta primeira página, existe aqui o texto que diz: o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Nós não sabemos o dia e a hora, mas Deus mostrou que a imagem da besta vai se formar antes do fechamento da porta da graça. Pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. O que é a imagem da besta? E como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, que está lá em Apocalipse 13, não é? A partir do verso 9, está lá então a imagem da besta com 2 chifres. É feita a imagem da besta pela besta de 2 chifres, e é uma imagem à primeira besta. A primeira besta é aquela que subiu do mar. Em Apocalipse 13, verso 1, fala da besta que subiu do mar, e no verso 9 em diante fala da besta que subiu da terra. Então, queridos, aqui menciona: portanto, para sabermos o que é a imagem e como ela será formada, devemos estudar as características da própria besta, a primeira, que é o papado. O que é o papado? O papado é uma igreja-estado. Simples. O que é o papado? O papado é uma igreja-estado. É um estado-igreja. Porque você vê no papado a junção das duas coisas. É um estadista político e é também um líder religioso. As duas coisas estão juntas. Esta é a própria besta do Apocalipse 13, verso 1, que subiu do mar. E a imagem da besta?
A imagem da besta são os Estados Unidos da América do Norte. Mas quando os Estados Unidos da América do Norte se tornarão e formarão a imagem da besta? Quando os Estados Unidos, violando a sua própria Constituição, que diz que igreja e Estado são separados, eles se tornarão o quê? Um Estado e igreja. Será que isso pode acontecer? Será que os Estados Unidos vão se tornar um Estado e igreja, uma igreja e Estado, onde as leis da igreja valem para o Estado e as leis do Estado são usadas dentro da igreja, onde a igreja lança mão dos poderes políticos e civis para impor suas ordens? Isso vai acontecer nos Estados Unidos, assim como aconteceu com a primeira besta, o papado. A pergunta que se faz aqui é: quando se corrompeu a igreja primitiva? Quando? Nos primeiros séculos a igreja foi, no primeiro século não se corrompeu, no segundo século também não, porque foi o período da igreja de Esmirna, mas no terceiro século, ou melhor, o quarto século, quando foi a igreja de Pérgamo, não é? A igreja de Pérgamo foi já no quarto século, 313 até 538 foi o período da igreja de Pérgamo. Neste período a igreja cristã se prostituiu com o paganismo. Quando se corrompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos? Quando foi isso? No tempo do imperador Constantino, o primeiro imperador romano que se declarou cristão e que reivindicou para si os títulos de bispo dos bispos e pontífice máximo. São os títulos que ele reclamou para si, reivindicou para si. E depois da morte de Constantino, o bispo de Roma tomou para si os títulos do imperador de Roma. Foi neste período que a igreja perdeu a simplicidade do evangelho, perdeu o espírito e o poder de Deus, para que pudesse governar a consciência do povo, e procurou o apoio do poder secular. Disto resultou o papado, uma igreja que dirigiu o poder do Estado. O papado surgiu destas condições, quando ele aceitou a influência do imperador dentro da igreja, e também depois da morte de Constantino, a igreja passou a dirigir o Estado. No mesmo parágrafo mais embaixo diz: a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Isto vai acontecer, a história vai se repetir. Aquilo que aconteceu no quarto século vai repetir agora no tempo do fim, na nossa geração. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Pelas leis do país, procurarão impor leis religiosas. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, presta atenção aqui, pouco tempo antes de entrarmos na angústia, angústia qual nunca houve, angústia do tempo do fim, todos nós deveremos receber o quê? O selo do Deus vivo. Portanto, queridos, o selo do Deus vivo marca, ao ser aplicado, marca o início da grande angústia. E o selo do Deus vivo não será aplicado antes que o decreto dominical seja aprovado. Primeiro, o decreto dominical será aprovado nos Estados Unidos, se espalhando pelo mundo todo, e começa então o selamento. Os ímpios começam a ser selados pelo sinal da besta, e o povo de Deus começa a ser selado pelo selo do Deus vivo. Então começa o período do quê? Da angústia qual nunca houve. Esta angústia qual nunca houve, ela vai se intensificando. Ela começa com o decreto dominical e vai crescendo em intensidade, crescendo. Ela atravessa o período do fechamento da porta da graça e se torna, depois do fechamento da porta da graça, se torna a angústia de Jacó. Tão conhecida, tão falada na igreja, angústia de Jacó. Quando sabia que Esaú estava caminhando para vir contra ele e matá-lo,
Sim, esta angústia o povo de Deus vai passar depois do fechamento da porta da graça. Portanto, meus queridos, a grande angústia começa com o selamento, com a imposição do decreto dominical. Esse é o início. E o fim? Quando é que termina? Quando é que vai terminar? Vai fechar, não é? O tempo desta angústia antes do final do fechamento da porta da graça. Termina quando os 4 anjos soltarem os 4 ventos. Então, queridos, começa aquela angústia após o fechamento da porta da graça. Porque só após o fechamento da porta da graça, os 4 anjos vão soltar os 4 ventos. Jesus, Ele está intercedendo por você. A porta da graça está aberta, escancarada diante de nós para todo aquele que quiser. Mas quando ela vai ser fechada? Um tempo depois do decreto dominical. Quanto tempo? Não sabemos. Mas quando for aprovado o decreto dominical, é o sinal. Aqui diz: então vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. E vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro em confusão. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que a sua obra estava feita. Que obra? A obra do selamento. E os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, veja a visão que Deus deu para a sua serva. Então vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Agora eu quero ler com vocês o texto de onde Ellen White tirou esta frase. É muito importante quando você pega o espírito de profecia, mesmo quando não está citado o texto lá, você vai na Bíblia, você descobre onde está o texto que foi citada pela serva de Deus, que o Espírito Santo colocou na mente da serva de Deus. E este texto está em Apocalipse 8. Apocalipse capítulo 8 e o verso 3 em diante. Vejam que o texto diz assim. Vamos ler de novo o texto. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Agora vejam capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. É o mesmo texto. Jesus intercedendo junto ao altar que está diante do quê? Da arca, contendo os 10 mandamentos. E aqui em Apocalipse fala o anjo do concerto, com o altar, com um incensário de ouro, recebendo muito incenso, para colocar junto com as orações dos santos, que está diante do trono. E agora vejam o verso 4. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E agora vejam o verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Vejam agora, queridos, esse texto que está aqui no final, que nós lemos, está em Primeiros Escritos, página 279. Então vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, o qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Da onde saiu esse texto? Que Jesus Cristo joga o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E aqui Ellen White fala que ele levantou a mão e com grande voz disse: está feito. Se você ler o texto completo, que está no Primeiros Escritos, página 279, o texto segue dizendo, depois que ele diz está feito, vem a frase de Apocalipse capítulo 22. Vem esse texto na sequência
aqui não está o texto completo, mas na sequência está o texto, lá em Primeiros Escritos, página 279, está o texto de Apocalipse 22 e o verso 11. Verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esse é o texto que vem na sequência. É o fim do tempo de graça. Nós não sabemos o dia nem a hora do fechamento da porta da graça. Mas a Bíblia mostra o momento em que Jesus vai lançar o incensário sobre a terra e terminar a intercessão. Um sumo sacerdote sem incensário na mão não pode mais fazer o quê? Intercessão. Acabou a intercessão. E o imundo continua sendo imundo, e o santo continua a se santificar. Jesus diz, está feito. Isso está dentro do contexto do 7º selo. Capítulo 8, verso 1 a 5, é o contexto do 7º selo. Portanto, irmãos, o 7º selo, em Apocalipse 8, verso 1 a 5, mostra o momento da última intercessão, com muito incenso, da conversão da grande multidão, e então o fim da intercessão, o fechamento da porta da graça. Na sequência, nós lemos esse texto que está embaixo, que diz, um anjo que volta da terra anuncia que a obra está feita. Agora esse texto que nós estamos lendo é o mesmo texto dos Primeiros Escritos, só que foi escrito anos depois. O texto dos Primeiros Escritos foi escrito em 1858, como vocês podem ver aí na página. Mas o texto do Grande Conflito foi escrito em 1911, muitos anos depois. Mas é o mesmo texto, a mesma cena. Só que nesta cena que apareceu no Grande Conflito, não aparece aquela cena de Jesus Cristo lançando o incensário sobre a terra. Mas é a mesma cena. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido ao teste final, e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, verso 2. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz, está feito. É a mesma cena. Só que aquele, ela não diz, ele levantou a mão e lançou o incensário sobre a terra. E lá em Primeiros Escritos ela menciona, lançou o incensário sobre a terra. Queridos, o tempo da graça vai terminar repentina e inesperadamente. Quando Jesus deixar de interceder pelo ser humano, os casos de todos estarão decididos para sempre. São casos que não podem ser mudados. Estão selados para a vida ou selados para a morte. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Não tem mais incensário na mão dele para fazer intercessão. Esse tempo, afinal, virá de repente sobre todos, e os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando se encerrar a obra do juízo, de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. O fechamento da porta da graça não é a volta de Jesus. O fechamento da porta da graça ocorre um pouco tempo antes da volta de Jesus. E o fechamento da porta da graça está no contexto do 7º selo. Quando se encerrar a obra do juízo, o destino de todos terá sido decidido ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu, antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, depois que o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias o povo, não sabendo que seu destino já estava determinado, continuou em sua vida de descuido, de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim diz o Salvador, será também na vinda do Filho do Homem. Quando as pessoas estavam ao redor da arca, vendendo, comprando e pulando, dançando ao redor da arca e chamando Noé de doido, de louco,
e Noé fechado dentro da arca. Passaram-se 7 dias. O destino dos ímpios já estava selado. Só que eles não sabiam. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. A porta da graça estará fechada e os ímpios não saberão. Continuarão vendendo, comprando, mas o destino deles já foi selado. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada pessoa. Na página seguinte, página 133, diz que a atividade humana depois do fim do tempo da graça continua. Tanto os ímpios como os justos continuam suas atividades depois que a porta da graça se fechar. Vejam aí, os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra, em seu estado mortal. Estarão as pessoas a plantar, construir, comendo, bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. O povo de Deus nunca lhe será retirado o Espírito Santo. Lembram-se vocês que quando Jesus disse: o Espírito Santo habitará em vós, estará em vós? Quando Paulo disse: vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca abandonará seu templo. Nós somos templos do Espírito Santo. Um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, ocorrerá, depois da sacudidura do povo de Deus, vem primeiramente o decreto dominical, vem a perseguição, trazendo a sacudidura do povo de Deus, lançando fora o joio, e então a igreja purificada receberá então a chuva serôdia do Espírito Santo. E então o selamento do Deus vivo. Queridos, quando a porta da graça se fechar, o Espírito Santo terá sido retirado da terra, mas ele foi acumulado no povo de Deus. Ele se concentrou no povo de Deus. Após o fechamento da porta da graça, nós viveremos diante de um Deus santo, sem o intercessor no céu. E muitos pensam: como vamos poder? Porque nós fomos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, porque nós fomos selados pelo selo do Deus vivo, porque o caráter de Cristo foi fixado em você. Por isso você vai viver. Não é pela força sua, não é seu mérito, mas é pela habitação completa. O Espírito Santo toma posse de você, você se torna uma possessão do Espírito Santo. Por isso você vive à vista de um Deus santo, sem intercessor no céu. O Espírito Santo se retira da terra, mas não do povo de Deus. Nunca vai se retirar do povo de Deus, jamais. O trigo e o joio deverão crescer juntos, até a ceifa. No desempenho dos seus deveres cotidianos, os justos hão de estar, até o fim, em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. Mais embaixo, no pé da página, diz: quando professa o povo de Deus se estiver unindo com o mundo. Agora não é o povo de Deus, agora é o professa o povo de Deus, aquele que diz ser, mas não é. Quando professa o povo de Deus se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles desfrutando dos prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos para casamento estiverem a tocar, e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus, fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Isso mostra que o professo povo de Deus não perceberá a chegada do tempo, o fechamento da porta da graça. O professo povo de Deus, eles são como os ímpios, não percebem, não entendem os sinais dos tempos. Continuarão com a sua religião, mas continuarão com um pé no mundo, outro pé na igreja, desfrutando os prazeres do mundo
e tentando agradar a Deus, agradar a dois senhores. Quando Ló advertiu os membros da sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras, mas o consideraram um fanático. A destruição os encontrou desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Agricultores, negociantes, advogados e empreendedores estarão inteiramente absortos nos negócios, e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço, como um ladrão. Mas não sobre os fiéis de Deus, porque eles são conhecedores dos sinais dos tempos, e eles entendem que chegou o momento. Queridos, quando pastores, diz aqui, agricultores, negociantes, advogados, grandes e pretensos bons homens exclamarem: paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Hoje nós estamos assistindo a reunião de homens, como diz aqui, homens grandes e pretensos bons homens se reunindo. Presidente Simão Peres, presidente da Palestina, do Israel, o presidente da Palestina, e também o Papa Francisco, e também Bartolomeu, da Igreja Ortodoxa, todos se reunindo, dizendo o quê? Nós estamos plantando a árvore da paz. Nós estamos construindo um reino de paz. Este é um sinal de que virá em breve o quê? Repentina destruição. Quando o mundo estiver para saborear um reino milenial de paz, virá destruição. Queridos, é assim que a profecia mostra. Estão construindo um reino que pensam que será milenial. Hitler também pensou que estava estabelecendo um reino que seria milenial. Só que o reino nazista de Hitler durou o quê? Pouquíssimos anos. Assim será a nova ordem mundial. Durará poucos anos. Na mesma página 134 nós lemos: quando ensinadores religiosos estiverem a apontar para o futuro, para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se, divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando dos seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão. Zombando daqueles que pregam que Jesus em breve virá. Muitos dizem: pastor, Jesus vai voltar, mas não é tão breve como o senhor está pensando. E não será tão distante como você está pensando. Pode não ser tão breve como eu estou pensando, mas pode ser não tão distante como você está pensando. Nós temos que vigiar e orar. Quem aguarda a volta de Jesus todos os dias, porque eu posso morrer todos os dias, está certo? Eu posso morrer qualquer hora. Então, aquele que aguarda a volta de Jesus, cada dia está pronto. Pronto para o arado ou pronto para o altar, irmãos. Eu amo essa expressão. Nós temos que estar prontos para o arado, para trabalhar, ou prontos para o altar, para sermos sacrificados. Não podemos dizer: tarde virá o meu Senhor. Venha quando vier. O dia do Senhor virá de improviso sobre os ímpios. É o que diz aqui. Mas não de improviso sobre o povo de Deus. O dilúvio não veio de improviso sobre Noé. Noé sabia. Quando Deus colocou Noé dentro da arca, Deus disse: daqui 7 dias vai começar a chover. E disse mais: vai chover por 40 noites, por 40 dias. Noé não estava aflito dentro da arca pensando: o que se passa? O que vai acontecer? Não, Deus disse para ele o que iria acontecer. Vocês vão ficar dentro da arca, daqui 7 dias vai começar a chover, e vai chover 40 dias. Deus dá informações para os seus filhos. Queridos, Deus quer mostrar para você o tempo em que nós estamos vivendo. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. A destruição de Sodoma e Gomorra não pegaram Ló de repente. Os anjos foram na casa dele, conversaram com ele, falaram: vamos sair daqui. Os anjos puxaram ele pela mão. Ele sabia que Sodoma e Gomorra seriam o quê? Destruídas. Deus avisa.
Eu gosto do texto da palavra de Deus que diz que Deus não fará coisa alguma Ele fará, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não tem razão porque Deus não revelar, Ele revela. Estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso do mundo, estando os dirigentes do mundo achando-se o povo de Deus embalado em falsa segurança, então, como ladrão à meia-noite rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios. Estão percebendo? Para quem que a volta de Jesus será como ladrão? Para os descuidados e ímpios, e de modo nenhum escaparão. A angústia que começa com o decreto dominical, queridos, ela vai se intensificando e se torna a angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça. No tempo de angústia, diz aqui, Satanás instiga os ímpios, e eles cercam o povo de Deus para destruí-los. Mas ele, Satanás, não sabe que foi escrito perdão ao lado dos seus nomes, lá nos livros do céu. Satanás não sabe. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó com um exército, instigará também os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo da angústia. Ele vê que os santos anjos estão guardando o povo de Deus e deduz que os seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. O exército inimigo marchará contra o povo de Deus, como Esaú marchou contra Jacó. Mas Esaú teve um sonho, naquela noite em que Jacó estava lutando com o anjo Jesus, não é? Geralmente a Bíblia chama Jesus no Antigo Testamento, Jesus é chamado o anjo do Senhor. Isso está lá em Malaquias, em vários lugares, o anjo do Senhor. Ali estava Jacó lutando com aquele anjo, mas era Jesus. E enquanto ele estava lutando e dizendo, eu não te deixarei ir se não me abençoares, enquanto isso Deus estava dando um sonho para Esaú. Esaú tinha vindo determinado a matar Jacó e a sua família. E Deus disse, você não vai tocar no meu servo, você não vai tocar naqueles que são meus. E Esaú recuou. Queridos, no tempo da angústia de Jacó, o povo de Deus será protegido. O decreto de morte estará pendendo sobre a cabeça de cada um que guarda os mandamentos de Deus, sentenciado à morte. E alguns vão se apressar para matá-los antes do tempo determinado. Mas as espadas se quebrarão, os anjos se tornarão escudos de luz ao redor do povo de Deus, e eles serão protegidos, assim como Deus protegeu a Jacó. Por isso é chamada a angústia de Jacó. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus, proferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Hoje todas as casas têm Bíblias, 2, 3, 4, 5, 6 Bíblias. A loja de dólar vende Bíblia por $1. Hoje os livros do Espírito de Profecia estão todos de graça na internet. Tem no iPhone, tem no iPad, tem em todo lugar, de graça. Todos os livros do Espírito de Profecia, sem desculpa para o povo. Mas o povo despreza o estudo da palavra de Deus. Vejam o que Deus está falando. Os que não apreciam, e são muitos que não apreciam, os que não estudam e prezam ternamente a palavra proferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro, porque isso vai desaparecer, irmãos. De repente você vai ligar a internet, procurar, não tem mais lá os livros do Espírito de Profecia. De repente você vai ligar o YouTube, procurar os sermões. Onde foram? Sumiram, não estão mais aí. E nunca mais voltarão a estar. Queridos, nós estamos vivendo no tempo das vacas gordas, em que Bíblia existe abundância, facilidade para pregar o Evangelho. Mas isso não vai continuar por muito tempo, porque o controle
da internet mundial saiu das mãos do governo americano e passou para a ONU. Isso não vai continuar do mesmo jeito. Então os que desprezaram a palavra de Deus e os que a tiveram em pouca conta andarão de mar a mar. Quando é que vai se cumprir esta profecia? De Amós capítulo 8, verso 12. Que pessoas irão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Quando isso vai se cumprir? Quando a internet for, as pessoas não terão mais acesso. Hoje as pessoas ligam a internet, o YouTube, ele assiste os cultos da igreja central. Todas as igrejas centrais adventistas no mundo têm transmissão ao vivo. Muita facilidade. No mundo todo, todo mundo assiste todo mundo. Todo mundo assiste todo mundo. Mas até quando? Haverá um momento em que haverá fome da palavra de Deus. Os ministros de Deus terão realizado o seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência. Então, quão depressa casas, terras e dinheiro que foram ambiciosamente acumulados e acalentados e firmemente agarrados seriam dados em troca de uma consolação pelos que professaram a verdade, mas não viveram de acordo com ela, para que fosse explicado o caminho da salvação, ou para ouvir uma palavra de esperança, ou uma oração ou exortação dos seus pastores. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede, inutilmente. Sua sede jamais será mitigada. Eles não poderão obter nenhuma consolação. Eles procurarão pela internet toda um sermão, um conselho. Hoje tem lá Confissões Pastorais. É um bom site. Pessoas que buscam conselhos, aconselhamentos, tudo que você imaginar está lá. As pessoas que têm dinheiro guardado procurarão oferecer suas rendas, seu dinheiro, em troca de um conselho, alguém que lhes mostre o caminho, mas não encontrarão. É um tempo terrível e espantoso. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, a fortaleza em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido os seus mandamentos. Em tal tempo, a condição do justo será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa dos seus pecados, mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. E neste momento, queridos, quando a porta da graça se fechar, a única coisa que vai valer é o seu caráter. Não é sua reputação. Satanás pode macular a sua reputação. Satanás pode macular a sua reputação. Isto dói muito. Dói muito ter a reputação maculada. Mas Satanás não pode macular o nosso caráter. E o que nós vamos levar para o céu não é a reputação. Louvado seja Deus. É o caráter. A reputação é aquilo que as pessoas falam de você e pensam de você. Caráter é aquilo que você é, aos olhos de Deus, no escuro, no isolamento, quando sozinho. Isso é caráter, é aquilo que você é, de verdade. E você, com a ajuda do Espírito Santo, constrói o seu caráter. Porque o Espírito Santo quer comunicar os traços de caráter de Jesus para você. E o seu caráter vai se tornando semelhante ao de Jesus, porque os traços de caráter de Jesus vão ser transferidos para você. Este é o trabalho do Espírito Santo, nos comunicar a vida de Jesus, a mente e o caráter de Jesus. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre justo e ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso daquele que não tem. Me empresta um pouco do seu óleo. Não existe isso, irmãos. O óleo do Espírito Santo você adquire pessoalmente. Não é o pai que passa para o filho. Você não herda. Isso tem que ser adquirido por uma experiência de primeira mão. Você e Jesus.
Uma experiência pessoal. É ali que você adquire o óleo do Espírito Santo. Então se cumprirão as palavras de Cristo: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida. Mas o Senhor lê o caráter. Ele sabe quem é você. Ele vê as suas lágrimas. Lágrimas que ninguém vê, porque você chora aos pés de Jesus, não na frente dos outros. É ali que você louva, é ali que você desabafa, é ali que você ora, é ali que você se entrega. Ele vê, ele lê o seu caráter. E ele derrama sobre você o Espírito Santo. Ele discerne quem são os filhos obedientes. Não é reputação, é caráter. Ele sabe aqueles que respeitam e amam os seus mandamentos. A morte traz dissolução para o corpo, mas não efetua mudança no caráter. Quando a pessoa morre, o caráter dela continua sendo o mesmo. Quando for ressuscitado, ressuscitará com o mesmo caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter. Vamos gravar esta frase? A vinda de Jesus não nos muda o caráter. O caráter com o qual você morre será o caráter com o qual você será ressuscitado. Mas pastor, quando eu for ressuscitado, não vou ressuscitar com um corpo imortal glorificado? Lógico, você vai ressuscitar com um corpo imortal glorificado, mas o caráter é o mesmo. O caráter é a colheita da vida que você leva para o céu. Por isso, meu querido irmão, nós temos que ter o caráter de Jesus. Jesus quer dar o caráter dele. Como? Através do Espírito Santo. Ele quer. A vinda de Cristo não nos muda o caráter. Fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Eu deixo o meu apelo, meu querido, para que busquemos com orações, com confissões e com lágrimas o caráter de Jesus. Todas as manhãs. Dá-me do teu caráter, Senhor. O Senhor pediu para que eu fosse santo. O Senhor disse: sede santos porque eu sou santo. Como eu posso ser santo sem a tua santidade? Dá-me da tua santidade. Dá-me do teu caráter. Faz-me participante da natureza divina. Não é assim que o apóstolo Pedro diz? Participantes da natureza divina, da natureza do nosso irmão e Salvador Jesus Cristo. Que o caráter de Jesus seja estampado em você, meu irmão. Jesus virá para buscar aqueles que refletem o caráter dele e os levará para o céu, porque são dele para sempre. Amém? Amém. Deus seja louvado.